Olá, irmãos, graça e paz. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Estamos vivendo em meio à pandemia, mas juntos, mesmo à distância e com as recomendações, queremos estar juntos para glorificar o nome do Senhor. Portanto, um grande abraço a cada um de vocês. Que Deus o abençoe e que juntos possamos celebrar o nome do Senhor, que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Convido você à chamada adoração, Salmo de número 4, versículo 6, que diz assim: Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Que o Senhor esteja atento às nossas orações, os nossos louvor, a esta hora de culto, que seja tão somente a expressão da nossa gratidão ao Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração de adoração pelo jovem Augusto. Oremos. Vamos ter neste momento também a leitura alternada do Salmo, capítulo 3. Aí o casal, o nosso irmão o presbítero Mário e a Rosane estarão lendo esse texto bastante conhecido, um texto que fala também ao nosso coração e que será usado na nossa palavra. Vamos então fazer essa leitura juntamente com esse casal. Momento de contrição. Esse momento vai ser dirigido pela nossa irmã Débora Lopes. É um momento seu com Deus. É um momento do reconhecimento de que sem Deus nada nós somos. Por isso nós chamamos momento de contrição. Momento de você e eu, nós nos curvarmos diante do Senhor, Não pedir pelo outro, mas por mim mesmo, por você mesmo. Momento de contrição. E aí, nós vamos ter então esse momento de oração silenciosa e depois oração em voz audível, com a leitura do versículo da palavra do Senhor. E agora, com bastante alegria, vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Agora, juntamente com o Samuel, a Rubiana, a Maria Luísa, nós vamos estar então louvando ao Senhor. Juntamente com eles, vamos celebrar o nome do nosso Deus. Esse momento também é muito importante na vida da igreja. É um momento que nós colocamos as crianças, as famílias, diante do altar do Senhor. Sabemos que as crianças são as meninas dos olhos de Deus, são as vidas preciosas de Jesus e são também vidas que glorificam o nome do Senhor e vidas importantes para a vida da igreja. Vamos orar, vamos interceder por elas e com elas. A nossa gratidão, Senhor, por esse momento tão oportuno na nossa vida. Como é bom estarmos juntos. Como é bom, Senhor, celebrar o Teu santo e bendito nome. Senhor, esteja acolhendo a nossa vida diante do Teu altar. E de modo muito especial agora, Senhor, essas crianças, as crianças que hoje não estão na casa do Senhor, mas estão na sua casa, no seu lar, junto com a sua família, e que juntos, Senhor, ali sejam também abençoados por Ti. Guarda a vida de cada um desses pequeninos, para que eles possam crescer em graça, em sabedoria, em estatura, crescer na graça,
crescer no conhecimento da tua palavra. Abençoa esses pequeninos, para que eles tenham sempre a alegria de estar na tua presença. Senhor, nós oramos com nosso coração grato, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia mais uma vez. Lá na segunda carta de Paulo, Paulo escreve a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Primeira Timóteo, melhor dizendo, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Natal é a vitória sobre o medo. Natal é vitória sobre o medo. Este ano está acabando. Este ano está chegando ao seu final. Estamos aí no último domingo do mês, último domingo do ano, um ano assolado. Um ano que foi assolado por essa pandemia, que abalou o mundo, que assolou o Brasil, e todos nós fomos atingidos por essa pandemia. Esse vírus parou o mundo. Esse vírus mexeu com a agenda das nações. Esse vírus trouxe uma grave crise da saúde pública, crise de uma amarga recessão econômica. Veja que um vírus parou o mundo, abalou o Brasil e tem atingido as nossas vidas. Mais de 7 bilhões e meio de habitantes. Mais de 7 bilhões e meio de habitantes sobre a face da terra, assolados pelo medo. Assolados pelo medo. O medo do quê? O medo é alguma coisa que você não sabe de onde ele vem. Quando você menos espera, ele aparece. Por isso a Bíblia fala que ele é um espírito do medo. Veja que o medo do impossível, medo do inexplicável, medo do desconhecido, medo do sobrenatural, medo do Covid-19, medo do desemprego, medo da doença, medo da morte, medo do luto, medo da escassez, medo do sofrimento, medo da velhice, medo do abandono, medo de celebrar o Natal. Medo. O medo tem atingido a nossa vida. Natal, vitória sobre o medo. Porque Natal é nascimento. Natal é presença de Deus conosco. O medo, queridos, revela a nossa fragilidade. O medo é essa pandemia que tem atingido a vida das pessoas e o mundo está com medo desse Covid-19. Veja que tem alarmado o mundo. O medo tem alarmado o mundo, abalado as nações e os povos ficam vulneráveis. Precisamos administrar os nossos temores. Precisamos aprender a administrar o nosso coração, o nosso medo. Aonde eu vou encontrar ajuda? Aonde eu vou encontrar ajuda para vencer o medo? Falei para minha esposa que não vou mais ler a Bíblia. Não vou mais ler a Bíblia, porque ela me ensina uma coisa e eu tenho que praticar outra. Veja o que ela diz.
Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. A Bíblia, em todo tempo, em todo momento, ela me recomenda: não tenha medo, não tenha medo, seja forte e corajoso, não desanime, estou com você, não tenha medo, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de poder. Porque o medo oprime. O medo oprime, o medo atormenta, o medo tira os nossos olhos de Deus e coloca os nossos olhos nas circunstâncias. O medo diminui a fé. O medo faz a fé ficar deste tamanhozinho. O medo enfraquece o amor. O medo escurece a esperança. Medo. Famílias com medo de celebrar o Natal. Famílias que vivem juntas, às vezes no mesmo quintal, com medo. Nós só vamos vencer o mundo quando nós tivermos convicção. Nós só vamos vencer o mundo quando nós tivermos plena consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Só vamos vencer o mundo quando lançar sobre Deus a nossa ansiedade, o nosso medo. Mas enquanto nós estivermos olhando para as pandemias dessa vida, as circunstâncias dessa vida, o medo sobressai. E nós ficamos assustados. E nós ficamos com medo de sair, com medo de tudo. Só Deus está conosco. A palavra de Deus nos recomenda: se Deus está conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Se Deus está comigo, vou ter medo do quê? Portanto, o versículo que eu li, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Aqui está uma tríplice da graça de Deus. Uma tríplice lição da graça de Deus. Poder. O que é isto? Poder. Caráter para saber exercer autoridade sem arrogância. Poder é um caráter que Deus te dá para vencer e para exercer autoridade sem arrogância. Deus te deu um poder sobre o medo. Não é um poder para você exercer com arrogância, mas um poder para administrar o seu medo. Deus te deu esse poder. E se você tem esse poder, você pode determinar a autoridade que Deus te concedeu. Porque Deus está contigo. Segundo a tríplice graça, amor. Amor. Amor traz equilíbrio ao poder. Porque poder sem amor é tirania. Poder sem amor é tirania. Amor sem poder é fraqueza. Portanto, Deus te deu poder e te deu amor para que haja equilíbrio na caminhada da vida. Não tenha medo. Deus te deu um poder. Deus te cobriu de amor. E aonde há amor, não há medo.
E a terceira, aí da tríplice graça, moderação. Moderação, saúde mental, sobriedade. Viva a vida plenamente. Não fique olhando para a pandemia, olhe para Deus. Você é capaz de viver vida plena em meio à pandemia. Eu quero contar uma experiência, não é minha. É a experiência que está no Salmo 3 que nós lemos. É a experiência do rei Davi. Veja que coisa interessante. A experiência do rei Davi. Ele começa escrevendo esse salmo dizendo que como tem crescido o número dos meus inimigos. Davi estava fugindo, queridos. Davi perdeu o trono. Davi estava fugindo. Davi estava indo para o deserto. Davi estava ouvindo das pessoas. Veja só, as pessoas estavam dizendo: não há salvação em Deus para Davi. Davi está perdido. O povo resolveu escolher Absalão. E Davi mesmo diz isso: fujamos para o deserto. Pegou o seu povinho, os seus líderes e diz: fujamos, porque estou perdido. O povo está com Absalão. Davi perdeu o trono, estava fugindo, fugitivo, perdeu aqui de estar lá em Jerusalém como soberano. A pior experiência de Davi. Segundo comentaristas, a pior experiência de Davi. Experiência de humilhação. Abandonou o trono, fugindo do filho. E diz que quem foge do trono não herda mais o trono. Davi estava fugindo, abandonou o trono de Jerusalém. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Além de ouvir o povo dizer que não havia salvação para ele, porque o povo tinha escolhido Absalão. O próprio Davi então diz: fujamos, vamos fugir. E nessa fuga, enquanto o povo dizia que não havia então salvação, Davi escreveu: não há em Deus salvação para ele, para Davi. Não há salvação para a minha vida. Estou perdido realmente. E foram embora para o deserto fugindo. Mas aquela noite, o Salmo vai dizer isso, naquela noite, Davi no deserto já, entra numa caverna, talvez cansado da caminhada. Ele entra ali numa caverna, num buraco, numa cova, e deitou e dormiu. Pegou no sono. Ali ele pegou no sono. Um sono profundo. O Senhor me sustentou, ele disse. Caiu no sono, dormiu. Acordou no dia seguinte e descobriu que é Deus quem me guarda e me sustenta. Tu, Senhor, é o meu escudo. O que é escudo? É aquilo que te protege. E Davi descobriu que ele dormiu. Poderia ter passado Absalão ali, ter massacrado, matado, mas Deus o protegeu, é o escudo de Davi. Deus é o nosso escudo. E ele protegeu Davi. Davi reconheceu isso.
Quem sabe, talvez por isso Davi passou por essa experiência, para mostrar para nós hoje que Deus é o nosso escudo, a nossa salvação. Davi descobriu que Deus é a sua proteção perfeita. É Deus que me protege. Segundo, Davi estava envergonhado. E não era para menos. Ele era o rei. E agora perdeu a sua glória. Olha, o Salmo 3 vai dizer que Davi perdeu a sua glória. Talvez aquilo que o homem mais deseja é poder, grandeza, riqueza, estar num pedestal. E Davi tinha tudo isso e Davi perdeu. Perdeu a glória, perdeu o trono. Mas agora Davi, ele descobre uma glória eterna. Essa glória de ser rei, essa glória vai passar, mas Deus é a minha glória. Glória que não acaba, que não passa, glória eterna. Deus é meu escudo, Deus é a minha glória. Tu, Senhor, és a minha glória. E terceiro, Davi estava abalado pelos acontecimentos. Mas agora, depois desse sono, um novo ânimo. Veja, confiança plena em Deus. É Ele que exalta a minha cabeça. É Deus quem protege a minha cabeça. É Deus quem me guarda. É o Senhor quem me protege. Posso levantar a cabeça agora corajosamente para enfrentar o futuro, porque Deus é o meu escudo, Deus é a minha glória, Deus é que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele lá do seu santo templo me responde. Você tem essa confiança, querido? Igreja do Senhor Jesus. Com a minha voz clamo ao Senhor. Clamar, buscar consistência. E lá de longe, aonde Ele está, Ele me ouve e me responde. E o Salmo termina dizendo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. De Deus é a proteção, de Deus é a salvação, de Deus é a glória, e Ele é a bênção para o seu povo. Que Deus te guarde nesses dias. Estamos dentro do ciclo do Natal, dentro das 12 noites santas, que nesse período você possa celebrar com alegria o Natal. Natal, que é a causa da vitória, porque Deus está presente conosco. Que Deus te guarde e Deus te abençoe. Nós vamos orar, intercedendo mais uma vez. Bom, Senhor, estarmos juntos. Bom, Senhor, é poder abrir a Tua palavra, onde nós podemos encontrar refúgio. O que seria de nós sem a Tua palavra, Senhor? Portanto, Senhor, que a Tua palavra vem fortalecer a nossa vida, o nosso ânimo, a nossa coragem, que realmente haja na vida da Tua igreja determinação, confiança plena de que o Senhor, Deus soberano, Criador,
consumador de todas as coisas, que sustenta, que controla todas as coisas. A Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão pela Tua presença conosco, pelo Teu cuidado para conosco. Continue com a Tua igreja, Senhor. Continue abençoando a Tua igreja. Continue abençoando o Teu povo. E que haja realmente esperança. E que nós possamos não deixar que essa esperança venha a escurecer, mas que seja vibrante e viva na nossa vida, na nossa confiança. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, a paz que excede toda a compreensão humana, que a Tua paz, Senhor, venha encher a nossa mente e o nosso coração em Ti, Jesus. A minha vida, a vida da minha filha aqui presente, e toda a minha família e todas as famílias espalhadas sobre a face da terra, hoje, amanhã e eternamente. Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma boa semana para você.